noiva do Cordeiro, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dará vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, pelas quais nós estamos alegres. Eu quero tributar ao Senhor a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a adoração. Externar a minha alegria, a minha gratidão por estar aqui nesta casa pela primeira vez. Deu certo. Está participando desse banquete espiritual, desta conferência, desse tema tão profético, expansão. E eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja, pela vida dos pastores. Pastora, muito obrigada pelo cuidado, pela receptividade. Quase todos, aliás, os meus amigos que passaram por aqui sempre me falaram muito bem de vocês. Obed e Tainá sempre falavam de vocês e eu posso confirmar, né, tudo que eles disseram. E que o Senhor continue abençoando toda a igreja, que vocês permaneçam firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor e vivendo o tema dessa conferência, uma grande expansão. Quero louvar a Deus pela vida da minha amiga Eduarda, que está comigo, que me acompanha, que tem sido um canal de Deus no meu ministério. E quero louvar a Deus pela vida da minha amiga, a pastora Geisa, esse fato assim tão raro. Ela estar comigo essa noite, a Eleide, enfim, pela vida de todos vocês que aqui já falaram, glória ao nome de Jesus. Queridos, entendendo a temática desta conferência, e eu entendo que tudo aquilo que nós fazemos há um propósito. Eu disse, Senhor, ministra uma palavra ao meu coração, segundo a tua vontade. E o Senhor trouxe ao meu coração Atos dos Apóstolos. Eu quero ler com vocês, capítulo 1, a partir do versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo de número 4. Depois disso, nós vamos para o capítulo 2, versículo 1, a seguir. Conforme formos lendo, eu vou direcionando vocês. Amém? A minha versão é a NVT. Não muda em nada o sentido, a essência daqueles que têm uma versão diferente da minha. Diz assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? E ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens, vestidos de branco, apareceram de repente no meio deles e disseram, homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Capítulo 2, versículo 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no só lugar. E de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. E então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Você pode glorificar por esta palavra? Podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Queridos, eu não tenho dúvidas que nós lemos nesta noite versículos de 2 capítulos bastante conhecido de toda a igreja, ou da grande maioria dos que aqui estão esta noite. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus está nos seus últimos momentos, no seu último diálogo com os discípulos, após a sua morte, ressurreição e nos últimos momentos do seu ministério terreno. E o versículo 4 chama muito a minha atenção, porque a Bíblia diz que uma das maiores promessas que a igreja recebeu não aconteceu em um momento litúrgico, em uma festa marcante do calendário judaico. A Bíblia diz, enquanto eles comiam. Comer é algo do nosso ordinário, é algo da nossa rotina, é necessidade básica. Comer é algo que a gente tem por comum. Só que uma coisa eu aprendi, e você já deve ter ouvido isso: o lugar que Jesus está, ele deixa de ser comum. E uma coisa eu aprendo, nós esperamos muito, nós criamos a ideia de sobrenatural atrelada a uma liturgia específica, a um momento específico, a uma festa específica. E quando na realidade o Senhor quer se manifestar para nós no nosso ordinário. Enquanto eles comiam, isso aqui é rotina. Só que enquanto a rotina acontecia, havia fogo na rotina. O Senhor não quer que sejamos hóspedes, hotéis da presença dEle, em uma conferência por 2, 3 dias, uma semana de festa, seja lá quantos dias forem. Nós não somos hotéis para hospedar essa presença em momentos específicos. Nós somos casa, morada do Espírito. Aí agora você já parou para analisar como que você mora numa casa com alguém? É comum você morar numa casa com alguém e você não ouvir a voz dessa pessoa? Essa pessoa não ter liberdade para se movimentar na casa? Não faz sentido. O Senhor quer se manifestar para nós na rotina, nas coisas simples. Enquanto eles comiam, Jesus olha para eles e diz: não se ausentem de Jerusalém. Para quem entende um pouco do cenário, isso aqui era para causar uma indigestão, porque quando a gente volta, capítulo 21, capítulo 20, capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu João, a gente entende qual era o clima que tomava conta dos discípulos. Jerusalém, eu acho que seria o último lugar que os discípulos queriam ficar. A Bíblia diz que depois que Jesus, ele aparece às mulheres, ele vai até os discípulos, e os discípulos estão trancados em uma casa. Eles estão trancados em uma casa porque estão abalados pela morte e crucificação, mas porque também estão com medo do sistema, porque também estão com medo dos religiosos. E é por isso que Jesus entra e os saúda com uma saudação que era característica sua, primeiro para se identificar, e segundo porque para quem tem medo, a coisa mais poderosa para se ouvir é: tenha paz, ou paz seja convosco. Eu imagino que os discípulos estavam esperando um comando, dizendo: Senhor, nos envia para qualquer outro lugar, nos envia para a Judeia, nos envia para Samaria, mas Jerusalém, não. Enquanto eles comem, isso é até para dar indigestão, não se ausentem de Jerusalém. Ele está apontando um destino. E por que nós devemos ficar em Jerusalém? Para que vocês recebam a promessa do meu Pai, que há de vir sobre vós. E a terceira coisa, ele dá destino, ele fala da promessa e ele fala sobre o tempo. Ele dá a geografia, Jerusalém. E o que é que nós vamos esperar em Jerusalém? A promessa do meu Pai. E em que tempo? Não vai demorar.
não muito depois desses dias. Ou seja, não vai demorar muito depois disso aqui que eu estou falando com vocês. E por que nós temos que ficar em Jerusalém? Nós sabemos que os judeus tinham uma visão de Messias totalmente diferente daquilo que foi manifesto em Cristo. Os judeus esperavam um Messias político que viesse assentar em trono, dividir grupo, poderes. Aí vem Jesus andando no meio de pecadores, andando no meio de cobradores de impostos, que olhava para as crianças e dizia: deixai vir a mim os pequeninos, porque dela é o reino dos céus. Eles se relacionaram com Jesus, caminharam com Jesus, viram a sua morte, sua ressurreição, o ministério terreno de Cristo após a sua morte e ressurreição. Mas neste momento que eles ouvem sobre a promessa, eles perguntam: restaurará tu neste tempo a Israel? Quando os discípulos estão fazendo essa pergunta, eles estão trazendo à tona, ou seja, é como se ele dissesse: parece que a gente ainda tem a mesma visão. Eles estão falando de política, eles estão falando de coisas terrenas. Aí Jesus olha para eles e diz: não pertence a vocês entender o tempo e as estações. Jesus está dizendo: o céu está em outra rotação. O céu está em outra sintonia, e vocês precisam se alinhar à sintonia do céu, porque a promessa que eu estou falando para vocês ficarem em Jerusalém, para receber esta promessa, é aquilo que João falou a vocês, dizendo que ele batizava com água para remissão de pecado, mas dentro de poucos dias vocês seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Por que vocês vão ficar em Jerusalém? Vocês ficarão em Jerusalém para receberem a virtude do Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto na Judeia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. E aí uma coisa eu aprendo nesse texto: se você decidiu caminhar com Deus, eu não estou falando só de vir ao culto de forma esporádica, eu estou falando de caminhada. Você precisa estar preparado para o céu mexer em toda a tua rota. Você precisa estar preparado para o céu mexer na tua geografia. Caminhar com Deus, aleluia, é dar a Ele legalidade para dizer: pode mexer, pode alterar. E eu imagino os discípulos dizendo: mas logo Jerusalém. Eles: sim, vocês precisam passar por Jerusalém, porque Jerusalém será escola preparatória. Perceba que ele diz: vocês ficarão em Jerusalém para receber, mas vocês não vão se limitar a Jerusalém. Tem Judeia, Samaria, confins da terra. Mas para chegar até os confins da terra, primeiro Jerusalém, primeiro fica. A gente fala muito do de repente. Só que me preocupa muito quando essa ideia do de repente do capítulo 2 é atrelada só à ideia de um movimento, de algo que acontece, e às vezes a forma como é exposta fica parecendo que é algo que acontece do nada. Mas o de repente do capítulo de número 2 é fruto de permanência, é fruto de constância. O de repente não acontece do nada. O de repente no capítulo de número 2 é fruto de alguém que decidiu permanecer. Pregadora, mas eu vim nessa conferência expansão esperando ouvir uma palavra da parte de Deus, um movimento, um negócio diferente. O céu me trouxe aqui para dizer para você: ei, ficar. O céu me trouxe aqui para dizer para você: ficar. Mas por que eu tenho que ficar? O Senhor está dizendo: eu estou te dando destino, eu estou apontando a geografia, eu estou dizendo o que eu vou fazer. Só que o segredo é ficar, permanece. E por que eu tenho que ficar? Por quê? Porque você só vai suportar Belém, você só vai suportar Judeia e Samaria se você suportar ficar em
Jerusalém. Pregador, eu não estou entendendo. Sabe por que tem muita gente frustrada? Muita gente dizendo que está decepcionada, que está arrebentado por causa disso e disso. E às vezes atrela a culpa disso à igreja, os seus fracassos, as suas decepções a ministérios, igrejas. Mas eu preciso te dizer que esses fracassos, essas decepções, nunca foi culpa da igreja. A igreja noiva. Eu não estou falando de instituição, eu estou falando de organismo vivo. Nunca foi. Sabe por quê? Tem gente querendo lidar com o samaritano sem ter graça para permanecer alguns dias em Jerusalém. Não estou entendendo, deixa eu te dizer. Como é que você vai aguentar samaritano se você não consegue aguentar ficar em Jerusalém? Samaritano é problemático. Samaritano é gente que se acha num nível de santidade maior que o outro. Samaritano é aquele tipo de gente que não deu certo para você congregar lá, pode vir que a gente recebe, a gente abre uma igreja, derrama óleo na tua cabeça. Samaritano é gente que não respeita princípio, não cumpre princípios. Aí o Senhor está dizendo, você só vai suportar Samaria, Judeia e confim da terra se você suportar ficar em Jerusalém. Não, pregadora, mas eu recebi uma promessa. Só que o Deus que faz promessa não é irresponsável. Eu preciso repetir isso aqui, porque tem muita gente atrelando promessa, expansão, crescimento com a ideia de irresponsabilidade. Eu preciso te dizer uma coisa: o Deus que dá visão, Ele dá provisão, Ele dá manutenção, Ele dá preparo. Ele diz, ei, eu já apontei a geografia, vai crescer, mas primeiro permanece, congrega, passa pela escola de Jerusalém, porque para chegar no capítulo 2 existe um tempo chamado espera e preparo. Espera e preparo, espera e preparo. E eu preciso te dizer uma coisa: o céu não se responsabiliza por quem não permanece. Ô pregadora, você veio me frustrar? Não. Mas o céu não se responsabiliza por quem não permanece. Eu não quero permanecer, eu não quero ficar, eu não quero passar. Mas eu quero de repente. Eu só Aí tem gente que diz assim, mas já que é para ficar, eu vou ficar, mas eu quero ver eu me envolver. Eu vou ficar, mas eu quero ver eu participar de alguma coisa. Eu vou ficar, mas eu não quero mais saber de nada. Quem foi que disse que é assim? Fica, se envolve. Fica, mas não fica para ser mais um na estatística. Eu faço parte do quadro de X. Aí eles recebem a promessa, eles recebem destino, promessa. E o Senhor diz, não, muito depois desses dias. E ele é levado ao céu. Só que depois que Jesus é levado aos céus, eles já sabem para onde ir, já sabem o que fazer, eles ficam assim, ó. Literalmente de cara para cima. Aí a Bíblia diz que aparece 2 homens vestidos de branco. E esses homens vestidos de branco não vêm para marchar, não vêm para cortar laço, não vêm para dizer que tem uma nuvem, que tem uma espada. Sabe qual é a mensagem? Porque às vezes o céu precisa dizer o óbvio. Tem gente que diz o óbvio não precisa ser dito. Tem horas que a gente precisa ouvir o óbvio. Eles estão lá. E aí aparecem os 2 homens de branco. E eles não aparecem. Varões galileus. Até quando vocês vão ficar olhando para cima? Aí eu vou contextualizar, pode botar na minha conta, varões galileus. Até quando vocês vão ficar de cara para cima? Sabe o que era que eles estavam dizendo? É hora de
reação. Hora de reação. Não compreendi. Pregadora, o Senhor me fez uma promessa que eu vou viver algo poderoso. O que você está fazendo para isso? Vocês estão declarando expansão. O Senhor me chamou para uma obra missionária. Só que daí na minha frente eu só estou vendo a bandeira dos Estados Unidos, da África, de mais isso e mais aquilo. E o que é que você está fazendo para isso? O Senhor disse que eu vou cantar e que quando eu cantar vai ser algo poderoso. Você ensaia? Você se prepara? Qual o teu nível de entrega para aquilo que o céu já te apontou? O Senhor disse que tem algo comigo na palavra. E aí ele está só em função da oportunidade. E aí tem gente que ainda pira, diz assim, o Senhor disse que tem algo comigo na palavra, mas o pastor não me dá oportunidade, ninguém me vê, ninguém me enxerga. O alvo dele é só a oportunidade. Só que antes da oportunidade, antes de Pedro abrir a boca, depois que todo mundo fica em choque, porque estão ouvindo eles falarem outras línguas, existe um tempo de preparo. Houve um tempo de preparo no capítulo 1. Deus me chamou com uma voz profética para entregar a palavra. Tu já leu o Salmo 23? Tu tem vida devocional? Ou você está esperando a oportunidade para ficar pronto? Eu estou pregando para gente que carrega uma palavra, que carrega algo gigantesco da parte de Deus. Mas o céu pergunta para você, qual tem sido a tua resposta para aquilo que eu já falei? Porque o de repente do capítulo 2 não ia ser preparado. O Espírito não ia ser preparado, muito pelo contrário. Desde a fundação do mundo, o Espírito já estava lá. Gênesis capítulo 1 vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava antes da fundação do mundo. Ele já estava lá. Não estou entendendo, pregadora. Sabe o que é que o céu está dizendo? Começa, porque no céu já está pronto. Eu vou repetir, começa, porque no céu já está pronto. Aí eu carrego algo grande, mas está de cara para cima. Se tem um inimigo desse tempo é distração. Sabe o que é que o céu está dizendo? Esteja pronto, porque o de repente acontece em dias comuns. Aí eles dizem, ei, varões da Galileia, reage, vai ficar de cara para cima. O céu agora quer ver resposta. E aí quando eu falo isso, eu me lembro de alguns episódios. Lembra do menino dos 5 pães e 2 peixes? E eu gosto de alguns detalhes. Eu amo a Bíblia. Mas o que eu amo dos evangelhos é os detalhes. Porque em alguns dos evangelhos vai dizer que o pão era de cevada. Pão de cevada era conhecido como pão de pobre. Não era nem pão de segunda, era pão de terceira. Pão de cevada era pão de pobre. O pão de trigo, o pão de outro, preparado com outras massas, era já pão para alguém de outras classes, mas cevada era para pobre. Só que eu imagino o menino olhando para a mãe e dizendo, mãe, eu estou indo para o culto de Jesus. No culto de Jesus a gente só sabe como começa. Como assim, meu filho? Você só sabe como começa, mãe? Porque às vezes nem precisa ele chegar no lugar. No caminho mesmo alguém toca. Sangue é estancado. Do caminho mesmo ele está dizendo para Jairo, não temas, crê somente. A gente só sabe como começa, mas não sabe como termina. Então eu é que tenho que ir pronto, porque eu só vou voltar depois que acabar. Então enche minha sacola, 5 pães e 2 peixes, porque se o culto virar vigília, só eu que tenho que estar preparado para o que ele vai fazer. Mas é pão de pobre. Mas se hoje
Rebia candarabai, remanchou devara sébria. Foi o teu pão que Deus quiser partir para distribuir e encher cesto. Você está preparado? Você está preparado? Eu que tenho que estar preparado para o culto. Não é o culto se preparar para mim. Eu que tenho que me preparar para o culto. Alguém está entendendo isso aqui? O problema é que a gente acha, a promessa tem que estar pronta para mim. O sobrenatural tem que estar pronto para mim. O mover tem que estar pronto para mim. Eu que tenho que estar pronta para o culto. Você está pensando que o céu é pego de surpresa? Que o céu precisa de liturgia, de uma ordem? Quem precisa é eu e você. Só que eu aprendi que o céu reage no nível da nossa entrega. Como assim, pregadora? Quanto maior a entrega, maior é a resposta. Quanto maior a entrega, maior é a resposta. Lembra lá do texto? Abram covas. Mas não tem sinal de nada assim. Se vocês quiserem pouco, abra poucas. Mas a orientação é: abram covas e covas. Porque vocês não estão vendo sinal de nada. Mas amanhã amanhã, como eu creio nisso, vai ter água. Vai estar cheio. Alguém entende isso aqui? Então, se não lhe incomodar, olhe para quem está do seu lado e diga assim: esteja pronto. Esteja pronto. Sacode alguém aí. E pregador, isso é muito chato, tem problema não. Eu assumo chato. Diga: esteja pronto. Esteja pronto. Esteja pronto. Esteja pronto. Alguém pode adorar? Esteja pronto. Esteja pronto. É tempo de expansão. É tempo de expansão. E esteja pronto. Esteja pronto. Aí eu vou ficar. Mas eu vou ficar e vão ter que me engolir. Eu vou ficar, mas aquela líder, ela vai comer na minha. Tem gente que é assim? Receberam o sacudão. Aí a Bíblia diz: 120 discípulos se trancaram. Vocês vão se trancar para quê? Estamos aguardando do alto a promessa. Que promessa? A gente não sabe detalhar sobre essa promessa. Ele só disse que nós seríamos revestidos de poder. E aí eles estão lá, reunidos num só lugar. Isso aqui fala de visão. Mesmo falar, mesmo proceder. Porque tem gente que está no mesmo ambiente, mas não está no mesmo propósito. Nem todo mundo que está junto está no mesmo propósito. E eu falava sobre isso hoje à tarde. O que é divisão? Duas visões. E quantas vezes estamos no mesmo lugar, mas estamos divididos? O pastor vê de um jeito, mas eu vejo de outro. Eduarda vê de um jeito e eu vejo de outro. Aqui não era só território. Porque o maior desafio nem sempre é juntar todo mundo na mesma geografia. O maior desafio nem sempre é mudar alguém de lugar. Só que a Bíblia diz que eles estavam reunidos num só lugar. Reunidos em um só lugar. Obrigado, minha amada. Orando. O que é isso? Permanência. Constância. Constância. Permanência. Unidade. Propósito. Não tem expansão se não estiverem todos na mesma visão.
Expansão não acontece só por ajuntamento. Ajuntamento sem estar no mesmo propósito, é pesado. Só que a Bíblia diz que 120 se trancaram. Só que sabe o que é que me chama a atenção? Aí a Bíblia diz, no dia de Pentecostes. A minha versão diz assim, no dia de Pentecostes. Pentecostes não foi o que aconteceu. Muita gente, nós atribuímos, aprendemos a chamar Pentecoste a um mover do Espírito. Só que Pentecoste era uma festa. E deixa eu te dizer, se tinha uma coisa que judeu levava ao pé da letra, eram os rituais. Pentecostes era uma das festas, uma das principais festas do calendário judaico. Eles comemoravam uma festa da colheita no início da colheita e no final da colheita. Não era, e deixa eu te dizer, não era algo assim de 2 horas de relógio que a gente vinha dizer, meu Deus do céu, marcou para tal hora. E já vai dar 8 horas e não terminou ainda. A festa da colheita, por exemplo, era uma festa, é conhecida também como uma festa da semana, 7 semanas, porque eles paravam tudo por 7 semanas para entregar a primícia dos grãos ou dos frutos e se assentar à mesa, comunhão e celebração. 7 semanas. A gente não aguenta ficar 2 horas de culto que já está reclamando, já está murmurando. Não acaba logo. E para que tanto culto? Para que tanta festa? Para que tanto evento? Festa de Pentecostes, uma das principais festas. Jerusalém está movimentada. Jerusalém está badalada. Os olhares, as expectativas. Vamos contextualizar. A mídia está toda voltada para esse evento aqui. Mas enquanto isso, aonde eles estão? Reunidos. Orando. E deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim. Caminhar na geografia do céu, muitas vezes é parecer que você está perdendo. Andar na geografia do céu, muitas vezes é parecer que você está de fora. Que você é o deslocado. Que você é o que não se encaixa. Só que a distração, o barulho da festa, não tiraram eles do lugar do propósito. Eu imagino alguém olhando para eles e dizendo: vocês estão perdendo o melhor da festa. Vocês podem celebrar o Pentecoste e depois voltar para aí. Se é que o que vocês tanto estão esperando vai acontecer. O Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer para você: não se distraia. Não se distraia com os movimentos de fora. Eu vou repetir, não se distraia. Não se distraia com o barulho de fora, porque a igreja tem um som. A igreja tem um som. Eu vou repetir, a igreja tem um som. A igreja tem o som e o céu está dizendo: não se distraia com o som de fora, com o som de Pentecoste, não se distraia. E permanecer na geografia do céu, parece que você está perdendo. Imagina que vocês estão perdendo o melhor da festa. Você já se sentiu assim? Decidir ficar, decidir cumprir o propósito, parece que você está atrasado? Parece que todo mundo está indo e você não vai? Parece que todo mundo se encaixa e você não se encaixa? E ainda tem aqueles que aparecem para dizer assim: fulano começou depois de você, e olha lá onde fulano está. E a pior coisa é quando alguém atribui sucesso de uma vida com Deus com lugares, com coisas. Se você ficar aí, se permanecer nessa visão, não vai prosperar, não vai para tal lugar, não vai ficar no meio de fulano e fulano e fulano e fulano. Só que nós precisamos decidir se seremos a voz que o Senhor vai levantar, ou se seremos uma voz ensaiada.
Você precisa decidir se você vai ser a voz que Deus vai levantar. Não para dar aquilo que eles querem. Ou se você vai ser uma voz ensaiada. Eu imagino eles dizendo: todos os anos nós estamos lá, mas esse ano nós queremos algo que a festa de Pentecostes não pode proporcionar. Esse ano nós estamos aguardando algo que o calendário judaico não pode proporcionar. Parece que nós estamos atrasados, mas nós vamos ficar. Nós vamos ficar. Nós vamos ficar. Aí a Bíblia diz: no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no só lugar. O que a Bíblia está dizendo é: enquanto a festa de Pentecostes acontecia lá fora, todos estavam no mesmo lugar. Enquanto lá fora eles festejavam, todos estavam no mesmo lugar. Aí o calendário da terra apontava: festa de Pentecostes, festa de Pentecostes. Aí o céu que manda na terra, porque não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra. O céu que manda na terra, porque não é a terra que manda no céu, é o céu que governa a terra. Eu vou repetir: não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra. É o céu que governa a terra. O céu me trouxe aqui para te dizer: fica na geografia do céu. Fica. O calendário da terra é festa de Pentecostes. Aí o céu o céu brada, porque a Bíblia diz que ele faz dos ventos mensageiros e dos seus ministros labareda de fogo, pelo resplendor da sua presença, brasa de fogo se acende. Aí eu fico imaginando, calabai, remancho, o Espírito recebendo ordem, dizendo: é hoje o quê? É hoje que vai se cumprir aquilo que Joel profetizou antes de João. É hoje que vai se cumprir aquilo que ele profetizou, dizendo: nos últimos dias, ou depois desses dias, nos últimos dias, o que é que vai acontecer? Derramarei do meu Espírito. Você já marcou coisas? Sabe aquelas folhinhas que a gente usava antigamente? Já marcou data lá? Já marcou data num planner? Agora imagine isso, trazendo essa humanidade para o céu. Imagina o céu. Imagina abrindo um calendário bem grande. E a ordem é: palavra liberada por Joel, data cronológica. Palavra liberada por João, palavra liberada por Jesus. Se alinha, encaixa, porque vai ser hoje. Vai ser hoje. Vai ser hoje. Se alinha, porque vai ser hoje. Eu preciso repetir isso aqui para alguém. Não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra. E a Bíblia diz que basta só uma palavra: haja. No dia de Pentecostes, o barulho da cidade está tomando conta. Mas enquanto o barulho da cidade está tomando conta, tem 120 fazendo barulho na terra e dizendo: manda. Enquanto lá fora tem dança, tem música, tem ritual, tem liturgia, tem 120, talvez dizendo assim: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu.
em qualquer outro lugar. Jerusalém é atraente, Pentecoste é atraente, mas tua glória, tua glória, tua glória, tua glória. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Se dá para adorar, enche essa casa de glória agora. É que essa aça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela, e meu coração queimou, 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 queimou. Rebara, queima, 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 queima. Manda, 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 manda. Estamos prontos. Manda. Calendário da terra se alinha. Por quê? Porque o tempo do céu vai invadir a terra. Se eu fosse você, eu adorava. Porque nesta noite, nesta noite, o céu está dando ordens, ordens, ordens. O tempo cronológico da terra vai ter que se alinhar com o calendário do céu. Por quê? Porque o calendário da terra é Pentecostes. Mas seja renovado aí agora. Eu preciso terminar, mas há uma glória que toma este lugar agora. Deixa ele calçar teus pés aí agora. Seja revestido de graça aí agora. Recebe línguas repartidas como que de fogo agora. Agora o céu está dizendo: há um novo nível, há um novo nível, é expansão, há um novo nível. E eu derramo, 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 eu não sei o que vai acontecer. Quem vai ter que sair da frente? Só que o calendário da terra era Pentecostes. Aí o céu diz: é hoje. Terra, se alinha agora. Se alinha, se alinha, se alinha, porque vai descer o quê? O Espírito, o Espírito. Aí quando o Espírito desce, de repente, eu quero parafrasear. De repente, 4 de junho, 8h08 da noite, na conferência Expansão, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso. De repente, 4 de junho, na conferência Expansão, veio do céu, veio do céu o vento. Toma casa, toma casa, toma casa, agora, agora, agora.
concluo. Segura isso aqui. Veio do céu um som de um vento veemente, impetuoso. Eles não precisaram pegar o celular e mandar um WhatsApp. Concluo. Vocês que estão aí na festa de Jerusalém, vem aqui ver o que está acontecendo. Chama a mídia para filmar e botar na rede social. Nada contra, tá? 120. O número é pouco. A estrutura era pequena. Só que o céu só precisa de alguém disponível. Os números são poucos. A estrutura é pequena. Mas eu só preciso de alguém disponível. De repente, você lembra do texto dos leprosos? Que o barulho de 4 leprosos parecia som de marcha. O barulho de 120 começou a ecoar. Glória, 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 glória. Pregadora, o que é que você está querendo dizer? Não foi o barulho da festa de Pentecostes que parou a cidade. Foi o barulho de 120. Está preparado para o que Deus vai fazer? Mesmo com a tua estrutura pequena, o Senhor me trouxe aqui para dizer: está preparado para o barulho que eu vou fazer? Você não vai precisar ligar para ninguém. Você não vai precisar fazer network. Aquilo que o Espírito Santo está fazendo vai atrair gente de fora, vai atrair olhares. De repente, quem está na festa tem que parar, porque eles vêm e dizem assim: quando ouviram o som das vozes, ei, a igreja tem um som. Eu vou repetir isso aqui, porque o Espírito Santo bradou isso ao meu coração. A igreja tem um som. 2, 3 pessoas entenderam. A igreja tem um som. Qual é o som da igreja? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som quando ele desce na terra? Qual é o som? Eu quero ouvir o som da igreja. Qual é o som da igreja? Qual é o som da igreja? Eu vou te dar alguns segundos para você ecoar o som da igreja. Agora, agora, agora. Segura aí, banda, segura aí, por favor, vocês são uma bênção. A banda vai segurar, porque agora é só o som da igreja. Cadê o som da igreja? Cadê o som da igreja? Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados. Espantados. Não foi o barulho da festa de Pentecostes que parou Jerusalém. Foi o barulho de 120. Foi o barulho de 120. Levante a sua mão para receber esta palavra. O céu tem honra para quem fica. O céu tem honra para quem fica. Diga aí para alguém: Deus vai honrar a tua permanência. Deus vai honrar a tua permanência. Enche esse lugar de glória, enche. 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 Faz som, igreja, faz som, faz som. Faz som, pregadora, precisa de barulho. Eu não estou falando de barulho, eu estou falando é do som. Do som, do som. Quando ele desce na terra, rugiu o leão. Quem não temerá? 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 Dá para adorar ou tá difícil? Dá para adorar ou tá difícil? Ei, o número é pouco, a estrutura é pequena, mas o barulho de 120
vai dar o que falar. Vai dar o que falar. O céu vai começar a atrair olhares. E quando eles chegaram, ficaram espantados. Olha aqui para mim, eu concluo. O que tem de gente que vai ficar espantada. Profetiza para quem está do seu lado. Diga assim: vai ter gente espantado com o que Deus vai fazer através de você. Diz para ele: esteja pronto. Esteja pronto. Esteja pronto. Quem pode encher esse lugar de glória? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Esteja pronto. Porque o de repente pode ser hoje. Pode ser hoje. Pode ser agora. Pode ser hoje, meu Deus. Pode ser agora. Está preparado? Porque no céu já está pronto. Que Deus abençoe.